Pega a sua Bíblia. Quem é que trouxe a Bíblia hoje aí? Trouxe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. Então abra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. O texto diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. E porventura não te mandei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porventura, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em o nome de Jesus, eu te peço nesta manhã que o seu Espírito Santo traga luz e entendimento a todos nós, para que saiamos daqui na certeza de que aprendemos algo do Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui como os teus alunos, nos ensine, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje o tema da minha mensagem é rompendo com os fatores que limitam a nossa fé. Rompendo com os fatores que limitam a nossa fé. Nós temos ensinado aqui na igreja que Deus deu uma fé a cada um de nós. No livro de Romanos, capítulo 12, final do versículo 3, a Bíblia diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. A mim, Ele deu uma medida de fé. A você, Ele também deu uma medida de fé. O problema não é que não tenhamos fé, nós temos fé. Você tem fé, eu tenho fé. Mas nós precisamos romper com os fatores que estão limitando esta fé que Deus colocou dentro do nosso coração. Há muitas pessoas com uma fé limitada por esses fatores que precisam serem rompidos. Nós vamos fazer no dia 28 o dia dos rompedores. E é para você romper com esses fatores.
é para você romper com aquilo que está limitando a sua fé e se tornar uma bênção para a honra e para a glória de Deus, porque essa é a vontade do Senhor, que você seja uma bênção. Amém? E aqui falando a respeito do Gideão, todo mundo já ouviu falar que Gideão, com 300 homens, ele venceu milhares e milhares de inimigos. O inimigo era em maior número, mas ele com 300 homens venceu. Mas a maior batalha que Gideão venceu não foi aquela com os 300 homens, que ele livrou Israel das mãos dos midianitas, que já estava ali há anos escravizando o povo de Israel. A maior batalha de Gideão não foi essa. A maior batalha de Gideão foi romper com os fatores que limitavam a sua fé. Foi dentro de Gideão. Aquilo que aconteceu fora, as batalhas externas que Gideão enfrentou, ele só conseguiu vencer porque ele rompeu com os fatores que estavam limitando a sua fé dentro do seu coração. E eu posso dizer com certeza que existem alguns fatores, algumas coisas que estão dentro de nós que nós precisamos romper. E enquanto não rompermos, nossa fé ficará limitada. Eu preciso romper com esses fatores. E falando de Gideão, que é o nosso personagem principal de hoje, eu percebi aqui pelo menos 2 fatores dos mais importantes. Existem mais, mas 2 mais importantes que havia na vida de Gideão e que também hoje há na vida de muitas pessoas. No versículo de número 15, ele diz assim, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Aqui eu encontro pelo menos 2 fatores que limitavam a fé de Gideão, que ele teve que romper para poder livrar Israel das garras dos midianitas. O primeiro fator era o espírito de pobreza que estava na vida de Gideão. Quando Deus falou: Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele disse: ai, meu senhor, como é que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas, se a minha família é a mais pobre de Manassés? Olha só. Olha o primeiro fator que limitava a fé de Gideão. Espírito de pobreza dentro dele. O espírito de pobreza ainda atua na vida de milhares e milhares de pessoas. Aliás, Deus não precisa que você seja rico ou tenha dinheiro para cumprir o propósito dele. E ainda que para cumprir o propósito de Deus você precise de dinheiro, ele vai providenciar o dinheiro para você cumprir o propósito dele. Amém? Porque, na verdade, a pobreza não é estar desprovido de recursos financeiros, recursos materiais, mas estar desprovido da essência do verdadeiro Evangelho de Cristo. E a essência do verdadeiro Evangelho de Cristo é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como Jesus disse. Vida abundante diz respeito a uma vida financeira abençoada, saúde, paz na família, diz respeito a tudo que envolve o nosso bem-estar aqui na terra. Então, a pobreza é isso. E Gideão, ele tinha esse espírito na vida dele. Era o primeiro fator que ele precisava romper.
Será que por ele ser da família mais pobre de Manassés, Deus não poderia usá-lo? Sim ou não? Poderia usá-lo. Veja que em muitos momentos de nossas vidas, nós deixamos que determinados fatores limitem a nossa fé, nos impossibilitando de realizar aquilo que Deus disse que nós deveríamos realizar. A maior batalha de Gideão não foi aquela com os 300. Aquilo foi fichinha. A maior batalha foi dentro dele. Ele teve que vencer, romper com esse primeiro fator, espírito de pobreza. Tem gente que tem espírito de pobreza. Tem gente que olha para uma situação e diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre. Eu sou desprovido de recursos financeiros. E aí, você se acha incapaz. Você se põe abaixo do que Deus, da forma que Deus vê você. Era exatamente essa forma que Gideão se colocou. Então havia um fator aqui que ele precisava romper, que limitava a sua fé, ou seja, que o impossibilitava de crer que ele era capaz de tirar Israel das mãos dos midianitas. Olha o versículo 15. Olha só. O anjo fala com ele, fala da missão, e ele diz, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que eu vou livrar? Primeira coisa que ele olhou foi o quê? Recurso financeiro. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu não tenho dinheiro. Isso aí demanda muito dinheiro. Isso aí demanda muito recurso. A minha família é a mais pobre que tem aqui em Manassés. Fator que limitava a sua fé. Você que está aqui hoje, não importa se você nasceu em família pobre, não importa se você hoje não tenha recursos, mas Deus quer realizar algo grande através de você. Deus quer te abençoar poderosamente. Mas você precisa romper com isso, dizer, está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito esse espírito de pobreza na minha vida. Eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou executar com êxito aquilo que Deus disse. Amém, gente? Você tem que romper com isso aí. Tem que romper com isso. Qual era o segundo fator que limitava a fé de Gideão? O segundo fator que limitava a fé de Gideão era o complexo de inferioridade. Versículo 15 ainda, ele diz, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E eu, o menor. Ou seja, ele se sentia totalmente inferior aos outros da sua casa. Tem gente que diz assim, por quê? Por que eu não nasci mais alto? Por que eu não nasci mais baixo? Por que eu não nasci com cabelo liso? Você nasceu exatamente do jeito que Deus queria que você nascesse. Você é exatamente do jeito que Deus quis. Você é. Não queira ser de forma diferente. Deus criou você para ser desse jeito. Quando eu olho para o espelho, eu digo que eu sou a maior obra-prima de Deus. Você já prestou atenção? Se você olhar na sua roupa, tem uma etiqueta, feito na China, feito nos Estados Unidos.
tem uma etiqueta que indica onde foi feita essa roupa, sim ou não? Em você também tem uma etiqueta, feito pelo Todo-Poderoso. Feito pelo Todo-Poderoso. Em você foi feito pelo Todo-Poderoso. Você carrega isso. Isso está em você. Você é o melhor de Deus. Então pare de ficar se sentindo inferior. Então pare de ficar se sentindo derrotado, fracassado, sem condições. Você é o que Deus diz que você é e pronto. Irmão, Deus fez o homem, olhou e viu que era muito bom o que ele havia criado. Olha que interessante, depois que Deus foi criando tudo, e depois ele olhava o que ele criou. Tanto é que a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, né, o que ele criou. E quando criou o homem, disse, viu Deus que era muito bom. É igual aquele pintor. Ele vai e pinta o quadro, não é? E depois ele fica fazendo o quê? Admirando o quadro que ele pintou. A obra de arte dele. Deus olhou, fez o homem e olhou. É muito bom. A maior obra de arte criada por Deus não foi o céu, não foi a terra, não foi os luminares, foi eu e você. A maior obra de arte de Deus, a maior obra-prima de Deus, eu e você. Deus fez e olhou e ficou admirado. Quando a gente faz alguma coisa boa, a gente não tem mania de ficar olhando. Olha como ficou lindo isso aqui. A mesma coisa Deus fez quando fez você. Olhou, olha, muito bom. Muito bom. Então pare de ficar se achando incapaz, se sentindo menor, pior do que os outros. Nada disso. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa em várias traduções na Bíblia Sagrada sobre o Salmo 139, versículo 14. E uma tradução que muito me chamou a atenção é na NVI, no Salmo 139, versículo 14. Na tradução NVI, que é a nova versão internacional, ele diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então o salmista dizia isso com convicção. O que ele dizia com convicção? O que é convicção? Convicção é certeza. O que ele dizia? Que ele havia sido feito de modo especial e admirável. De modo especial e admirável, ele foi feito. O que é algo admirável? É algo que você olha e diz, ó, é 10, é coisa boa, ficou lindo. Deus, quando fez o homem, disse a mesma coisa. E Davi estava louvando a Deus e dizendo isso com convicção, com certeza. Tu me fizeste de modo especial e admirável. Repita comigo, tu me fizeste de modo especial e admirável. Amém? Digo isso com convicção, com certeza. Eu fui criado de modo especial e admirável. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. O diabo não gosta que eu fale isso para você.
Ele quer que você continue se sentindo um coitado, o menor da casa de meu pai. Porque Deus escolhe as coisas mais loucas e absurdas para confundir as sábias. Eu te louvo, porque me fizesse de modo especial e admirável. Aí depois, tuas obras são maravilhosas, ele diz. Eu sou obra das mãos de Deus. Então eu sou uma pessoa, o que eu sou? Não, maravilhosa. Tuas obras são maravilhosas. Se eu sou obra das mãos de Deus, então eu sou, diga, eu sou maravilhoso. Diga, eu sou uma pessoa maravilhosa. Isso, começa a falar isso que vai pegar. Vai pegando. Se coisa ruim pega, coisa boa também pega. Vai falando isso do seu marido, que ele vai deixar de ser chato. E pela fé vai se cumprir a palavra de Deus na vida dele. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Fala para quem está do teu lado aí, você é uma pessoa maravilhosa. E o salmista estava louvando a Deus por isso, irmãos. Eu não estou vendo ninguém louvar a Deus por isso. Todo dia você tem que louvar a Deus. Que você foi feito de modo especial e admirável. Que as obras das mãos de Deus são maravilhosas. Eu e você somos obras das mãos dele. Digo isso com convicção. Ele estava dizendo isso com convicção, com certeza no seu coração. Veja o contraste entre o que Gideão sentia e do que Deus dizia. Está vendo? Às vezes você se sente de um jeito completamente diferente daquilo que a Bíblia diz. Então, o que você tem que fazer? Eliminar esse fator aí, esse sentimento. Porque sentimento é um fator que está limitando a sua fé. Está limitando a sua fé. Eu tenho 1,82 m de altura. Se eu tivesse 1,60 m também, estaria feliz e contente. Porque foi assim que Deus quis. Foi dessa forma e dessa maneira que Ele me criou. De forma maravilhosa e admirável. De forma especial, como a Bíblia Sagrada declara. Pode ter certeza disso. Você precisa eliminar esse fator que está te limitando, meu querido. Isso aí está limitando você. Tem gente que está igual Moisés também. Deus falou, você livrará Israel lá das mãos de Faraó. Ele disse, quem sou eu? Ele respondeu, já preguei sobre isso aqui na igreja já. Ele disse, quem sou eu? Ele achou que a missão era grande demais para ele. Mas para Deus não é. E Deus nos encheu de capacidade. Deus nos encheu de talento. Deus nos encheu de coisas maravilhosas, de dons especiais. E nós precisamos romper com os fatores que limitam, que paralisam a nossa fé. Você achou bonito Gideão vencer só com 300 homens? Aquilo ali foi só fruto do que aconteceu primeiro dentro dele. Primeiro dentro dele. Porque no versículo 16 ele diz assim, voltando para Juízes 6,16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser... você está dizendo que a sua família é a mais pobre em Manassés? Você está dizendo que você é o menor da casa do seu pai? Não importa. Eu serei contigo.
Irmão, isso é que é importante. Acabou. Deus está dizendo, eu serei contigo. E se Deus é contigo, meu irmão, acabou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo, eu serei contigo, não adianta. Deus está dizendo para você, como Ele disse, eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmão, é o que Deus está falando para você hoje. Por isso que, dia 28, sexta-feira, nós vamos orar exatamente nessa fé, para romper com aquilo que está limitando a nossa fé, para romper com esses fatores. Nós vamos fazer igual os 3 valentes de Davi. Davi suspirou pela água, dizendo, quem me dera beber da água que está lá, nas terras de Belém. E os 3 valentes de Davi romperam com o arraial dos filisteus e trouxeram a água. Entre eles e aquela água, estava quem? Os filisteus que precisavam romper. Os filisteus representam esses fatores que limitam a nossa fé, gente. Nós temos que romper com eles. Nós temos que romper. É por isso que dia 28 eu quero que você se esforce para vir. Vamos começar a romper dentro de nós com esses fatores. O que é romper? É arrombar, é destruir, é jogar por terra. Meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é isso que Jesus falou? Sim ou não? Então, meu irmão, nós vamos meter o pé na porta do inferno. Nós vamos arrombar, nós vamos romper para a glória de Deus. Amém ou não amém? É isso aí. É isso aí. Aí, se tiver cadeado, se tiver tranca, a gente mete o pé e joga por terra em nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome. Não tem tranca, não tem cadeado, não tem porta resistente ao nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Não tem. Não tem. Então hoje, coloca no seu coração, o Deus Todo-Poderoso fez você uma pessoa admirável, especial e maravilhosa. Admirável, especial e maravilhosa. Diga, eu sou uma pessoa admirável, especial e maravilhosa. Vamos romper para a glória de Deus. Amém?